Olá, queridos alunos e seguidores do Correção Online de Redação. Aqui é a professora Milena e vou disponibilizar agora mais uma videoaula sobre o conteúdo figura de linguagem. Agora eu vou falar sobre ela, a metonímia. Tchan, tchan. Algumas características para entender mais sobre essa figura de linguagem. Emprego de uma palavra fora do seu contexto semântico normal. Continente pelo conteúdo. Continente é o que está fora e conteúdo é o que está dentro. O continente pelo conteúdo nomeia-se ou indica-se uma determinada coisa ou substância pelo seu continente, aquilo que a contém. Uma constituinte do conceito usado para designar o conceito como todo. Alguns tipos de metonímia. Matéria por objeto. Lavou os cristais da avó antes de usá-los no jantar. Cristais por copos de cristal. Parte pelo todo. Enormes chaminés dominam os bairros operários. Chaminés por fábricas. Continente pelo conteúdo. Comeu toda a caixa de bombons. Toda a caixa por todos os bombons contidos na caixa. Consequência pela causa. Respeite os meus cabelos brancos por minha idade. Mais alguns exemplos aqui, né? Temos aqui, não exemplos, de tipos de metonímia agora. Pessoa por coisa, autor pela obra, adorei ler Jorge Amado. Leu o livro de Jorge Amado. Proprietário, né, por propriedade. Ele jantou no Andrade. Andrade por no restaurante do Andrade. Morador pela morada, passei a tarde lá na Tia Anita. Tia Anita por casa da Tia Anita. Árbitro pelo bandeirinha. O bandeirinha assinalou impedimento. Árbitro assistente por bandeirinha. Alguns tipos de metonímia, marca pelo produto. Comprou um Honda. Honda por automóvel da marca Honda. Fez uma Xerox. Xerox por fotocópia de documento. Alguns tipos de metonímia. Símbolo pela coisa simbolizada. A coroa inglesa foi abalada por recentes escândalos. A coroa inglesa pelo governo monárquico inglês. Singular pelo plural. O brasileiro tenta encontrar uma saída para suportar a crise. O indivíduo pelo conjunto. O instrumento por quem o utiliza. Ele é um bom pincel. Pincel por pintor. Os microfones dão a notícia. Microfones por repórteres. País pelo governante. Hitler subjugou a maior parte da Europa antes de ser derrotado. Hitler por Alemanha nazista. Outros exemplos. Palácio do Planalto é usado como um metonímio, né? Uma instância de metonímia para representar a presidência do Brasil, por ser esse o nome do edifício do governo federal. Itamaraty é usado como um metonímio, uma instância de metonímia, para representar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por ser esse o nome do edifício do MRE. Casa Rosada é a metonímia da presidência argentina, por ser esse o nome do palácio presidencial. Vamos para a próxima. Agora um exercício para aplicar o conhecimento. Metonímia ela é a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, havendo sempre uma relação entre os dois. A relação pode ser de causa e efeito, de continente e conteúdo, de autor e obra ou da parte pelo todo. Assinale a alternativa que essa figura ocorre. Alternativa D, calções negros corriam, pulavam. Comentáriozinho aqui. Opa, volte aqui. A relação é de continente e conteúdo, pois quem corria e pulava, na verdade, eram as pernas e não calção. Mais uma questão. Assinale a única alternativa que possui metonímia. A alternativa A, Pedro é bom de garfo, que toma o continente pelo conteúdo. A alternativa B, cerraram o pé na mesa, isso daqui não é uma metonímia, é uma catacrese, porque é uma figura de palavra que ocorre quando na falta de um termo específico, para designar um conceito
utiliza-se como outro por empréstimo, né? A partir de alguma semelhança de conceito. Alternativa C, sua boca é como um túmulo. Isso é uma comparação, figura baseada em uma relação de semelhança. Sempre haverá uma partícula comparativa entre os elementos confrontados. Alternativa D, a noite de veludo chegou friamente. Isso daqui é uma sinestesia, consiste em agrupar em uma mesma expressão sensações originárias de diferentes órgãos dos sentidos. Mais uma questão. A única opção que não é uma metonímia é a alternativa D. A cidade maravilhosa continua linda. Trata-se de uma antonomásia, que consiste em identificar algo ou alguém, não por seu nome, mas por uma característica que a difere das demais. Mais uma questão, viu? A definição de metonímia é? Alternativa D. É uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, com a qual haja uma relação de sentido. A alternativa A não é uma metonímia, é uma figura de linguagem que ocorre quando, na falta de um termo específico para designar algo, utiliza-se outro por empréstimo a partir de alguma semelhança de conceito. Isso aqui é uma catacrese, tá? Que consiste no emprego do sentido figurado das palavras. É a figura de linguagem que faz uso aproximado de termos opostos, isso é uma antítese. É uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Alternativa C, a figura de linguagem usada para atenuar algo grave de ser dito. Isso aqui é um eufemismo, consiste na substituição de um termo ou expressão rude, chocante ou inconveniente. Referências para vocês aprimorarem aí o conteúdo. Ó. Tchan, tchan, tchan. Finalizando mais uma aula, então é o seguinte, você que assistiu essa aula aqui, faça a sua inscrição no canal do YouTube. Você vai vir aqui no canal onde tem esse nome, inscreva-se, vai clicar, fazer sua inscrição, depois vai clicar no sininho e ativar as notificações. Até a próxima aula, fui!